É uma alegria, né? Mais uma vez aqui nos encontrarmos. Mais um ano. Segundo domingo. Olha que já é o segundo. É assim que a vida vai passando. Quando nós paramos para observar, chegamos em dezembro, como aconteceu agora em 2016, né? Então nós estamos tendo o início de mais uma etapa, pelo menos no nosso calendário aqui na Terra, né? Então, vamos aproveitar, vamos deixar, como a Sueli falou no domingo passado, sobre o tempo, né? Vamos deixar ressurgir em nós um novo ano, um novo período, uma nova oportunidade. Isso é muito importante nós pararmos para observarmos isso aí. O que nós temos feito com o nosso tempo? Nunca mais ele volta. Do momento que o tempo foi, se nós o perdemos, acabou-se, né? Então a gente tem que aproveitar o dia, a oportunidade, porque são presentes que nós temos, e isso aí é fantástico. Nós temos que parar, analisar, observar e seguir em frente, buscando sempre essa renovação tão importante na nossa vida, né? Então vamos já nos procurando, nos interiorizarmos, nos harmonizarmos, para passarmos para o nosso irmão Washington, que fará o primeiro tempo, e nos elevarmos em prece. Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo, de ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês o Washington. Coisa boa, né, Washington? Vamos lá. Boa noite a todos. Com muita paz e vontade, nos encontramos aqui mais uma vez para desenvolvermos e refletirmos, através da nossa existência, os valores, as oportunidades ao longo do nosso caminho. O nosso tema de hoje é o homem no mundo. E nós vamos nos auxiliar, como vemos auxiliando agora nesse momento, esse planeta aqui, ao qual nós estamos habitando, que é o planeta Terra. Um planeta muito bonito, visto daqui, ó, nós observamos esse planeta, essa bola linda de 510 milhões de quilômetros quadrados, que tem 6,6 trilhões de toneladas, que tem 100 milhões de espécies animais, 400 mil espécies vegetais catalogadas e outras ainda para se descobrir. Vimos como isso aqui é também um universo de oportunidade, de vida e de existência. Um planeta desse que tem 73% da sua área, da sua superfície, coberta de oceanos. Que tem oxigênio, tem nitrogênio, tem argônio, várias substâncias que facilitam a vida, a existência de nós. Seres humanos, as espécies que aqui habitam. Um planeta muito lindo, bonito. E nesse planeta, nós observamos mais de perto, nós observamos várias regiões marcadas por algumas civilizações, algumas com culturas diferentes, línguas diferentes, formas de agir diferentes, regiões geográficas diferentes, umas desertos, lindos desertos, outras muito áridos, outros lugares, muita floresta, muita vegetação, lindos campos, outros grandes enseadas litorais, cercada, rodeada pelo mar. Então vemos várias regiões fantásticas nesse orbe terrestre. Lindo, perfeito para que ele possa existir vida. A vida que nós conhecíamos, com a qual nós estamos hoje utilizando. Ou seja, nós estamos aqui, inserido aqui, nesse planeta que tem a gravidade a nos segurar, a nos prender nesse planeta. Se não fosse assim, nós estaríamos sendo jogados, lançados para fora, para o universo. Como um jogo, como numa brincadeira. Mas aqui estamos aqui. E ao longo do tempo, de seus 4,5 bilhões de anos, a formação desse planeta, várias civilizações foram passando e deixando a sua marca, deixando a sua impressão na Terra, a sua impressão no relacionamento com as civilizações e com seu grupo,
e a sua visão do grandioso, do Criador, ou de algo que deu sentido à vida, à existência deles. Dentro da sua compreensão e ainda próximo da sua ignorância, foi dando forma e entendimento à sua vida, à sua existência, às suas relações. E nós adentrando mais ainda, nós observamos o quê? Que ao longo desse processo de passo a passo de evolução, o homem foi compreendendo mais o quê? A vida, a sua existência e o universo. Observando que esse planeta aqui não é o centro do universo. Não é esse planeta aqui a ser rodeado pelo Sol. Não, ao contrário. É esse planeta rodeando o Sol. Esse astro que nos ilumina e que ajuda no processo desse orbe aqui. Então o homem começou a avançar e a crescer, a desenvolver o seu pensamento, a evolução do seu pensamento e a sua concepção do universo. Ampliando, alargando isso. E com isso o seu crescimento de entendimento das coisas. E continuamos a avançar, a pesquisar. Cada vez mais nós lançamos foguetes, radares, telescópios para fora, para entender e compreender esse universo. Mas ao mesmo tempo também lançamos para dentro. Aqui para dentro da vida, da existência de cada um de nós, das espécies, para solucionar, para entender e compreender as coisas, o porquê das coisas, como funciona, o motivo de funcionar. Isso é a nossa inteligência, é a nossa capacidade de sentir, de perceber e de querer avançar, conhecer mais, de crescer. Isso é inerente ao espírito. Querer entender, conhecer, saber, ter paz, ter felicidade, ter sucesso, ter conforto, ter tudo isso. Sempre buscamos isso, mas à medida que vamos entendendo e nos aproximando cada vez mais do nosso interesse, do nosso objeto, a nossa percepção, o nosso sentir vai modificando, vai se depurando, vai se aprimorando. E nós vamos nos aproximando desse planeta. E começamos a perceber, atualmente nesse planeta tem mais ou menos 7 bilhões de habitantes. 7 bilhões de seres humanos, ou seja, de pessoas convivendo, e cada vez mais juntos. Se lá atrás, nas civilizações antigas, viviam separados, mesmo faziam parte da mesma civilização, do mesmo país, viviam separados em distâncias, hoje está todo mundo muito juntinho, muito aglutinado. E nós sabemos que cada vez mais, quando nós ficamos cada vez mais juntos, mais as coisas aparecem, mais as coisas se percebem, as coisas boas e as coisas más, as coisas interessantes e não tão interessantes. Começa a aparecer, porque estamos muito mais próximos. E nessa proximidade, nós começamos a perceber outras questões que até então as civilizações anteriores que habitaram esse planeta não tinham como perceber, não tinham como sentir até então. Pela distância, pelos conflitos, pela falta de tecnologia, pelas doenças que até então dizimavam civilizações, milhões de pessoas, muito rápido, porque não tinha o controle da ciência, da medicina, para superar, para mitigar um problema que existisse ali, uma epidemia. Então dizimava muito rápido. Mas hoje, a civilização que está aqui hoje já consegue ter esse controle, ainda que fuja, arrisca alguns descontroles, pela sua forma de lidar com a natureza e com os seres, de certa forma, mexendo na harmonia, no ciclo biológico, no ciclo da cadeia dos seres, dos insetos que existem nesse planeta, que cada um tem a sua função, tem a sua harmonia para manter esse planeta aqui habitável, gerenciável para a vida, para a existência. Não só a nossa existência, seres humanos, mas das espécies animais, dos insetos e dos vegetais. Então observamos que houve muitas transformações e hoje estamos mais juntos, mais próximos uns dos outros. Mas no antagonismo, estamos mais próximos uns dos outros, mas com quem nós estamos próximos, nós começamos a falar com quem está distante, que não está presente. Então vejo como a nossa reflexão, como os seres pensantes, temos que refletir também sobre isso. O avanço que antigamente não tinha, a distância era muito distante, era por telégrafo, correio, coisa que chegava 3 meses depois, ou às vezes nem chegava, nem alcançava. Havia quando chegava lá, a informação já tinha mudado aqui. Fulano está com 3 meses de gravidez. Quando chegava lá, já estava com 6. Porque levou 3 meses. Quando chegava lá, já tinha 1 ano. Então, era muito retardado. Hoje em dia, não, é muito mais instantâneo. E nós sabemos, é muito mais instantâneo pelo nosso progresso, pela nossa evolução tecnológica. Aconteceu aqui, apertou, chegou lá. Ótimo. Isso é transformação, é evolução. Que os outros não tiveram, naquele momento,
de posse dessa tecnologia, mas tinha outras tecnologias a ser utilizada, implementada para que hoje existisse essa, porque é um processo contínuo de aperfeiçoamento, um ajuda o outro, é uma pirâmide de desenvolvimento. Chegamos aqui. Aí observamos nesses 7 bilhões de habitantes que nós somos, que fazemos parte, cada um de nós aqui, nós estamos nessa conta também. Nós estamos aqui em algum lugar aqui, ó, no Brasil, fazemos parte. E nós de perto, próximo, começamos a observar a vida, a existência. E vimos que a vida é muito curta para um longo caminho de perfeição de conhecimento. Porque se antes as pessoas lá atrás viviam em torno de 30 a 40 e poucos anos, 44, devido às doenças, às guerras, hoje vivemos mais. Vivemos mais, mas em contrapartida, quanto conhecimento temos que adquirir? Quantas informações nós temos ao nosso redor? Coisas que as civilizações lá atrás não tinham essa informação toda, rápida, instantânea, próxima. E hoje nós temos uma enxurrada de informação, que às vezes ficamos tontos, temos que saber filtrar, trabalhar isso, para poder nós mantermos o nosso equilíbrio, para podermos estar aonde nós estamos e fazer uma coisa de cada vez, mas fazendo com carinho, com perfeição. Porque hoje é muito rápido, estou mexendo aqui, eu estou fazendo aqui, estou escutando, é muito. Coisa que antes não fazia. Tanto é que a nossa memória hoje em dia, lembrar algo, uma conversa que foi semana passada, conversa falada, não digitada, conversa falada, a gente tem uma dificuldade de lembrar. Nós temos. Já os antigos não têm. Eles lembram, aí fulano, me lembro, fulano falou, caramba, que memória. Porque antes era muito falado, era sentido, percebido. E aquilo ficava semana em semana, aquele mesmo assunto, batendo, todo que não marcava, registrava na memória. Hoje não, é muita coisa. Mas enfim, nós estamos aqui, em 2017, nesse planeta, e observamos de perto muitas coisas interessantes, que até então nós percebíamos, mas não conseguíamos ainda refletir o porquê disso acontecer. Nós observamos muitas desigualdades sociais. Ainda. Nós observamos muitas pessoas, muitas deficiências. Deficiências sociais, deficiências econômicas e deficiências físicas. Pessoas, crianças nascendo com deficiências físicas. Vemos pessoas nascendo com determinado tipo de comportamento, que não conseguem utilizar a sua capacidade, a sua inteligência, e não consegue responder, lidar com isso, e responde ao mundo de forma diferente. E que tem que ser controlada, tem que ser tratada, conduzida, com carinho, com amparo por pessoas, porque não tem o tom, o time do tempo, das coisas, de se relacionar com o outro. Então precisa de carinho. Tem aquelas pessoas que nascem e meses, semanas ou horas, de alguma forma, não conseguem chegar a termo e desencarnam, morrem, falecem, como queiram. E observamos como pode ser isso. Com tanta evolução de civilizações em civilizações, com a tecnologia e a ciência avançando para o micro e para o macro, para o universo. E nós, seres humanos, participantes dessa civilização atual, o que estamos refletindo sobre a vida, sobre a existência? Se a vida é muito curta para um longo caminho de perfeição. E observamos que não tem como. Em uma única existência, como eu vou absorver todo esse conhecimento? Como eu vou trabalhar as experiências que eu tenho na minha vida e refletir sobre essas experiências? Como eu vou trabalhar o sentimento que ainda me falta, que ainda careço de desenvolvê-lo? Como eu obter o conhecimento necessário a dada profissão ou a dado ofício que tanto eu gosto de exercer e de fazer, que quando eu faço eu me sinto completo, me sinto como um todo, praticando aquele trabalho, aquela profissão. Que às vezes ao longo da vida faz completa, exerce, faz a faculdade, faz a pós, faz o doutorado, começa a trabalhar e de certa forma, por uma fatalidade ou por uma agressão, vem e cerceia a vida e deixa de existir. Querendo tanto utilizar e usufruir daquela experiência que teve. Que tanto trabalhou e lutou e estudou num caminho para poder ali depois provar e exercer aquela profissão, para ser seu ganha-pão, mas para ser a expressão do seu conhecimento, da sua experiência, da sua sabedoria, para utilizar em benefício do próximo, do outro. Seja como um carpinteiro, fazendo uma cadeira, fazendo uma mesa, seja um engenheiro construindo uma casa, seja um médico tratando uma pessoa ou desenvolvendo uma pesquisa que venha no futuro a salvar várias pessoas de determinada doença que acomete a muita gente e que ainda está sem pesquisa por que ela acontece,
como ela surge, como ela se desenvolve, quais são as características dela. Nós refletimos sobre isso, nós pensamos sobre isso. Essas coisas práticas, essas coisas da vida, essas coisas reais, essas coisas que nos afetam materialmente, afetam os nossos bens materiais ou afetam o nosso corpo físico. Mas cada vez mais, pelo avanço nosso, nós estamos avançando e querendo entender mais sobre a nossa existência, aquilo que é inerente, aquilo que não é perecível, aquilo que sobrevive à morte, à falência desse corpo físico que nós estamos habitando aqui agora. Que esses 7 bilhões de espíritos encarnados estão utilizando esse corpo físico, ao qual estamos aqui. E cada vez mais nós estamos refletindo sobre isso. É graças a Deus? É graças a Deus. Mas é graças a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, sempre, diuturnamente, de nos dar uma casa, um planeta, com condições de habitação, de vida, para manter a vida desse organismo aqui físico, para manter a vida e dar oportunidade de desenvolvimento intelecto nosso, que precisamos, através do trabalho, nesse planeta. Para quê? Para entendermos o quê? Para sermos um homem no mundo, mas um homem no mundo de que forma? E é essa forma que a gente tem que encontrar e entender cada vez mais e compreender. E é essa forma que nós buscamos, nós, quando eu falo nós, todos nós, que estamos aqui nesse orbe terrestre. Cada um no seu segmento. Porque nós sabemos que aqui existem diferenças de regiões, mas existe diferença de cultura, de credo, de religião, de interpretação da divindade de Deus, interpretação das coisas, de se relacionar com as coisas. E nós estamos buscando o objetivo da vida. E estamos já avançando que o objetivo da vida não é viver bem, viver 100% a vida que tem, curtir a vida, usufruir tudo que nós temos de maneira desazoada, de maneira estabanada, de maneira a querer usufruir as coisas para o corpo, ou para o ego, tendo como sustentação o quê? O egoísmo e a ambição. E isso não traz benefício para nós. E nós, como avançamos nesse ponto, nós observamos que o objetivo da vida é maior, é mais. Por que mais? Porque nós somos seres imortais. Nós sobrevivemos ao corpo. E sobrevivendo ao corpo, nós mantemos a nossa individualidade. Ora, se nós somos seres imortais, sobrevivemos à morte do corpo e mantemos a nossa individualidade, é o que nós fazemos, o que nós trabalhamos, exercitamos nesse orbe aqui, é o que será nosso tesouro. É que será a nossa passagem. É o que irá nos garantir para quando nós tivermos que passar por aquela porta, a porta que Jesus falava, a porta estreita, que é através do quê? Dos nossos méritos, do nosso mérito, das nossas virtudes, da forma como nós lidamos com a vida, com o outro e com as coisas, é que fará a diferença. E essa diferença nós estamos cada vez mais tendo compreensão. Compreensão porque vivemos no mundo cada vez mais com as suas questões. Incrível, bastante que nos chama a atenção. Nós vemos aqui no país aqui, problemas de relações econômicas, outros de relações culturais, outros aqui tem terrorismo, outro aqui é crise, outro aqui é terremoto, que se abate sobre o povo que já é pobre, se abate sobre aquele povo, porque a terra também está viva, ela está em movimento. E cabe a esse povo, passando por todas essas situações, crescer, evoluir, e pensar cada vez mais grande, para dentro de si e conhecer a si mesmo. Porque à medida que conhece a si mesmo, vai saber melhor lidar com o próximo, com o outro, com a terra que tem, com a casa que tem, com a cultura, com a sua forma de se relacionar com a divindade, seja em qual credo que for. Porque no fundo de todo esse conflito que tem aqui, é falta de entendimento da razão do ser, da vida, e de entender e interpretar a dor que cada um sente, que cada um passa, que ela é individual. Cada um sente na sua medida e na sua força de percepção dessa dor. E que tem que ser refletida, tem que ser relacionada a um entendimento maior para ver por que ela existe, por que eu sinto assim, por que eu sinto dessa forma e o que eu posso fazer para superar e avançar mais. E nesse entendimento, esse planeta nos ajuda, nos fortalece. E cada um de nós temos que dar a nossa cota de participação e de entendimento. E não ficarmos esperando aquela questão.
está tudo ruim, está tudo pior, não tem jeito. Vou fazer o quê? Ia sentar na poltrona e ficar vendo a televisão e ligar naquele canal que está parecendo tudo ruim e não tem jeito. Não. Nós temos que mudar a faixa de sintonia. E não esperarmos que o mundo melhore para a gente melhorar. Para a gente abrir a porta de casa e sair e fazer alguma coisa. Nós temos que mudar. Fazer uma diferença, dar a diferença. Porque como nos observamos muito, e a ciência está aí, cada vez mais estudando esse universo aí. A possibilidade de outros e outros planetas, mundos, igual a este ou diferente desse, morada de espíritos. E como nós sabemos que cada um de nós tem uma evolução, é diferente. Essa é a diferença que tem aqui. É muita gente junta, próxima da outra e bastante diferente. E quando é muito junta, bastante diferente, o conflito aparece. E para o conflito aparecer, tem que ter alguns ingredientes para poder essa relação ir trabalhando e cada um sair melhorado. Moralmente melhorado. E precisa do quê? Da justiça, precisa do amor, precisa do trabalho, do perdão, da piedade, da solidariedade, junto nesse ingrediente, nesse caldeirão, para poder trabalhar e sair cada vez mais elevado àqueles que por si adiante. Tem um conto, uma história, da Magdala gosta da história, eu lembrei de uma aqui, eu vou contar. Tinha um rei que há muito tempo não saía para ver o seu reinado, né? Então ele saiu para ver o seu reinado, aí seguiu o caminho para a estrada, aquela coisa toda, ficou uns 3 meses andando pelo reinado, e voltou, mas voltou muito cansado, desgastado, com os pés todos desgastados, aquela coisa toda, e chateado. E chamou-se os ministros, conselheiros, lá tudo. Vamos fazer uma reforma geral que não está dando. Eu passei por terreno, por área, meu pé, estou cansado, aquela coisa toda. Vamos cobrir todas as estradas de couro. Vamos botar couro em todas as estradas. Não quero mais pedra, não quero mais espinho, não quero nada, quero todo de... Aí chegou um sábio, chegou perto. Ei, vai ficar caro fazer isso aí. Muito couro, nós vamos ter que abater vários, né, animais, vai ficar dispendioso, não vai ser impossível fazer isso, o terreno é diferenciado, tem uns terrenos que é árido, outro tem charco, não vai ser bom. O que isso acha? De a gente fazer para o senhor um sapato de couro, macio, confortável, comfort. Aí ele pensou, é uma ideia, não sei o que e tal. Boa ideia. Pois bem, faça um sapato confortável para mim. E com essa ideia nós precisamos mudar o mundo. Não é ele que iria mudar o mundo, mudar todas as estradas, porque não adianta, ele ia mudar a estrada, botar couro, mas o povo, as pessoas, de diferente forma de entender aquilo, não iam aceitar. Aquilo ia estragar pela própria intempérie do tempo. Ele que tinha que mudar. E como ele ia mudar? Através do calçado. O calçado que ele ia usar, que seria o diferencial na passagem por aquele caminho. E esse diferencial é o que nós temos que fazer. Nós, cada um de nós, não vamos mudar o mundo como um todo, mas nós somos parte, nós somos peças importantes nessa mudança, pela nossa vontade, pela nossa atitude, pelo nosso comportamento. Porque nós vamos mudar no mundo que ainda se encontra nesse emaranhado de situações, de sentimentos, de emoções. Nós vamos mudando, avançando, que é duro, é difícil. É difícil. É difícil ser educado num lugar que as pessoas são deseducadas, onde tem muito calor, é difícil, mas temos que ser. Temos que tentar vencer isso, suplantar isso. E através do pensamento, da ideia, da força, da perseverança, e vamos mudando. E à medida que vamos mudando, a nossa percepção vai ficando diferenciada. Aquilo que era pesado, que suava muito, já não soa. A gente transpira, mas a gente não sente um calor a ponto de abalar nossas reações e de apagarmos, de desmaiarmos pelo calor. Não, porque a nossa cabeça está firme, está com objetivo. Está com uma visão diferenciada mesmo naquele meio. E nós vamos angariando, caminhando. E à medida que vamos caminhando, e nesse processo de reencarnação, nós vamos passar pela porta de acordo com a nossa medida, de acordo com o nosso regime. E como diz, há muitas moradas na casa do Pai, disse Jesus, e as pesquisas da ciência cada vez mais avançam, e vai chegar a um ponto de realmente, existe essa possibilidade, pela ciência, porque nós já sabemos que tem muitas moradas na casa do Pai. O Pai não ia fazer só esse planeta aqui para nós, 7 bilhões de espíritos, já que o Pai cria incessantemente. E deixaria um universo todo desse sem habitação, sem oportunidade. É como fazer aqui, toda essa sala aqui, mesa, cadeira, e não utilizar a parte de cima, com toda a estrutura que tem. Não, vamos utilizar não, deixa aquilo lá parado. Não, vamos utilizar todo o espaço, para dar comodidade, para ser útil. Assim também é o Pai celestial.
cuja inteligência suprema, mais do que a nossa, automaticamente dá um fim útil a tudo. Então criou essas oportunidades. E isso para quê? Para a gente avançar. E à medida que a gente avança, outros orbes, outras situações, outros países, nós iremos habitar. Mas à medida do nosso regime, da nossa forma de agir, da nossa forma de portar e de entender as coisas. Mas de entender as coisas, compreendendo e refletindo, entender de perto, tendo sentido. E para ter sentido, entender de perto, primeira coisa, uma das coisas importantes, a gente reconhecer que nós não sabemos tudo. Não somos donos da verdade. Outra coisa também é o preconceito, não ir com preconceito. Se for com preconceito, já cria um vidro, uma barreira para o desconhecido, para aquilo que é diferente de mim. E nesse processo de todo mundo junto, nós temos que encontrar, fazer essa conta fechar. É como uma contabilidade, tem que fechar essa conta para a gente angariar. Fazer desse planeta um planeta melhor, um planeta ditoso. Mas começando pela nossa parte. E se até lá nós seguimos o nosso caminho, e essa turma aqui, a turma de classe da escola não avançar, nós vamos passar de série, né? Nós vamos passar de série. E se naquela escola só vai até a 8ª série, e a gente já passou para o primeiro ano, para o segundo grau, antigamente era segundo grau. Para o segundo grau, nós vamos ter que mudar de escola, ir para outra escola. E aquela turma que não passou, eles vão repetir de ano. Ué, vai ter que voltar, bater na mesma matéria, o professor lá ensinando, para entender, compreender, diminuir a bagunça, sair de lá de trás da turma, lá de trás, ir para frente, ficar lá de frente do professor, entender e compreender, para passar de série e seguir. Assim nós fazemos em nossa sociedade, com o nosso conhecimento ainda restrito. Imagina a oportunidade que Deus nos dá para desenvolvermos nesse planeta aqui. Cada um tem a sua trajetória, a sua prova, a sua expiação, a sua missão, que deva ser bem cumprida, bem trabalhada, bem entendida e bem sentida. Entendemos que nós somos seres espirituais, que estamos temporariamente aqui, nesse planeta aqui, Terra. Já podemos ter passado em outros planetas e iremos para outros planetas. E que nosso entendimento, nosso conhecimento não começou agora, nessa existência, nessa encarnação. Por quê? Pelo nosso comportamento, pelo nosso entendimento disso aqui. Mas que a barbárie, a crueldade, não deva cada vez mais fazer parte desse plano aqui, desse planeta. E para isso, nós temos que nos aperfeiçoar, melhorar. E nas pequenas coisas. Porque é nas pequenas coisas, nos pequenos atos, que nós fazemos a diferença e que vamos crescendo. Que vamos formando e fortalecendo a nossa consciência, fortificando a nossa consciência, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, de lidar com a nossa dor, com a dor do outro, e de lidar com o comportamento que nós temos. E de entender que a dor que nós vemos no mundo, a dor também é um caminho de transformação, de regeneração. Mas que necessariamente não precisa todos nós, 7 bilhões, passarmos pela dor para suplantarmos a bonança. Não. É do entendimento. Se fulano encostou a mão ali e queimou, deu queimadura de 1º, 2º, 3º grau, eu vou encostar para poder ver. É mesmo. Ai, é 1º, 2º. Precisa disso? Pelo nosso estado evolutivo, não necessitamos mais desse tipo de experimentação a esse ponto. É pela visão, pela experimentação, pelo conhecimento que nós temos que trabalhar. E Deus, nosso Pai misericordioso, nos dá a oportunidade de estar nesse orbe, nesse planeta. Planeta esse que já foi habitado pelos nossos ancestrais, pelos nossos entes queridos, que aqui passaram, viveram aqui, deram a sua cota de contribuição. Se partiram bem ou mal, cabe a cada um com a sua consciência. Mas que fizeram parte da nossa vida enquanto estava aqui, fizeram parte. Nos criaram, nos cuidaram, vivenciamos, conversamos, mas o tempo que foi, se foi bem vivido, bem sentido, mesmo que seja um mês, 1 hora, 10 anos, 30 anos, 40 anos, mas bem vivido, bem sentido, valeu a pena. Valeu a pena. É isso que precisamos entender e compreender cada vez mais. E através da reflexão desse ano que se inicia, 2017, vindo à baila esses conhecimentos espirituais que a doutrina espírita nos traz, para entendermos e compreender todos esses fatores que interessam a nós, espíritos, para sabermos lidar com isso tudo, com as nossas perdas, com as nossas crises, com os nossos tropeços, que possamos utilizar essas ferramentas, esse conhecimento, e desenvolver a nossa capacidade de sentir, que é primordial. Sentir, ter o sentimento, a sensação daquilo que está fazendo, estar todo completo naquilo que está fazendo naquele momento, para poder valer a pena, para ter boas memórias, boas lembranças, boas experiências, e saber o que está fazendo.
Que Deus nos ilumine, que possamos cada vez mais entender e compreender esse planeta, ver que existe muita problemática aqui, são 7 bilhões de habitantes, muita gente junto, aparece complicações. Mas cada um de nós é filho de Deus, foi criado por Deus e tem a oportunidade de crescer e desenvolver nesse emaranhado. Se assim não fosse, ele não estaria trazendo crianças, não estaria nascendo mais criança. Ah, está tudo perdido, não vou deixar mais crianças nascer nesse planeta. Está tudo perdido, tudo acabado. Não, pelo contrário. Nós vemos aí molecadinha vindo, criançada. E essa criançada vem, a gente tem que educar melhor, sentir melhor, para poder eles ajudar a gente, não deixar para ele a responsabilidade, mas a gente já começar a fazer para esse mundo se tornar melhor. E através dessa oportunidade. E que nós ficamos felizes, né? Quando nasce uma criança, nós sorrimos, mesmo com toda dificuldade, nós de adultos, esse mundo do jeito que está, mas nossa criança é vida nova. É vontade, é perseverança, alguma coisa vai mudar. E muda em nós. O que é pai, o que é avô, o que é avó, muda. Imagina para essa criança que vem para esse mundo. Que Deus nos abençoe e que possamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Passar para Deis para falar sobre reforma íntima. Tem tudo a ver, né? Pois com é. o homem no mundo. Pois é. A gente não combina previamente, mas já está tudo em conexão, está tudo combinado. Uma boa noite. E quando Washington fala que tudo é diferente, todos somos diferentes, no planeta nós temos diversas espécies, múltiplas espécies, né? Cada um reage de uma forma. Eu estava aqui pensando no calor deles e no meu frio. Meu pé está gelado, minha mão está gelada, porque tem um ventilador em cima da gente aqui. Eu vou pedir para mudar um pouquinho a posição, porque nós somos diferentes mesmo. E é com isso que nós temos que lidar. Essa é a inteligência suprema. É que nós viemos aqui para lidar com as diferenças. Porque se fôssemos todos iguais, não teríamos o que fazer. Não teríamos nada para aprender, não teríamos o que ensinar. Então, com as diferenças que existem, inclusive dentro de nós mesmos, é que nós aprendemos, ensinamos, compartilhamos, caímos, levantamos e evoluímos, que essa é a missão de todos nós. E quando eu conheci a doutrina espírita, uma coisa que sempre falavam e que eu também achei que era isso mesmo que acontecia conosco, é que no Espiritismo, a gente chega até ele pelo amor ou pela dor. Muito mais facilmente chegamos ao Espiritismo pela dor. E que dor é essa? É a dor da perda de entes queridos, que a gente, antes de ser espírita, a gente fala que é perda, e depois a gente descobre que não é perda, mas é um ser querido que desencarna, que vai embora, é uma traição, é uma maledicência, é uma dor física, é uma doença. Por diversas razões, chegamos ao Espiritismo pela dor. Mas também chegamos pelo amor. E esse amor vem como? É alguém que nos convida a vir aqui, ouvir uma palestra. É alguém que nos oferece um livro. É alguém que nos fala sobre o Espiritismo de uma maneira que a gente fala, nossa, era isso que eu estava buscando a vida inteira, eu nem sabia, onde é isso? E aí procura saber, e aí a gente acaba encontrando toda essa doutrina que está contida aqui e está contida no universo. Porque, na verdade, o Espiritismo ele não se arvora no dono da verdade. E uma das grandes belezas do Espiritismo é isso. Não está tudo aqui e não está só aqui. Está também aqui. Está porque foi trazido pelos Espíritos a um homem chamado Allan Kardec de uma maneira clara, simples e absolutamente convincente para aqueles que querem conhecer a verdade. Essa verdade é aquela verdade que está em tudo. Como o Washington falou, está na natureza. Está nos serizinhos que habitam esse planeta e que a gente nem vê. Está nos seres invisíveis. Está nos seres que estão fora do planeta e que a gente também não vê, mas que pode sentir. Está em todos esses amigos espirituais que nos rondam, que também nos intuem a chegar até o Espiritismo. Também essa é uma forma de amor. Chegamos aqui
porque algum espírito amigo que vê a situação em que nos encontramos e sopra nos nossos ouvidos, vem a nós durante o sono, intui para que a gente chegue, se aproxime de alguém que vai falar a palavra mágica, e aí então nós chegamos aqui, à Casa Espírita. Então a Flaira, essa menina, fala dessa reforma íntima que ela começou, e em princípio, quando eu vi, eu identifiquei com a questão 919 do Livro dos Espíritos, em que Santo Agostinho nos dá a fórmula. Como é que a gente faz isso, gente? A gente, todo ano é a mesma coisa, não é? Todo ano a gente diz assim, vou fazer um balanço. 31 de dezembro todo mundo se senta e vai fazer o seu balanço. Quando faz? Então vamos fazer um balanço. Como é que foi esse ano? O que eu fiz? O que eu conquistei? O que eu angariei? Enfim, fazemos um balanço muitas vezes absolutamente material sobre um aspecto materialista da existência. Mas esse balanço, na verdade, ele é orientado na questão 919, ele seja diário. Então, hoje a gente já está, como a Ângela falou, há 8 dias. Se a gente não fez ainda, já perdemos 8 brilhantes oportunidades de fazermos o nosso balanço. Porque ele precisa ser diário. Todas as noites, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava se tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Perguntai, e depois, que a questão é imensa e maravilhosa, e em algum momento ele vai dizer, perguntai ainda isto, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Essa é uma pergunta absolutamente amedrontadora. Fazer essa pergunta a nós mesmos no final de cada dia é: será que hoje eu magoei alguém? Será que eu falei uma palavra mais dura? Será que eu fiz aquele olhar de desprezo? Será que eu desdenhei? Será que eu humilhei? Será que eu deixei de responder uma pergunta simples? Porque eu estava apressada, porque eu estava impaciente, porque eu não estava com vontade nenhuma de falar nada? Será que eu julguei? Será que eu apedrejei? Então, é uma consulta a nós mesmos, dificílima de fazer, e, no entanto, ela é facílima de ensinar, quando alguém sabe que só através dela é que conseguimos a reforma íntima. Só através dela conseguimos a progressão de um mundo, como Austin mostrou, que é o homem aqui no mundo e agora, para um outro mundo que nós queremos melhor, porque nós queremos melhor. Lá pelas tantas, ela vai falar que se ela não tiver coragem para enfrentar seus defeitos, de que forma e de que jeito ela vai se curar? E aí a história do Washington cai perfeitamente bem. É o rei querendo botar couro em todas as estradas, né? Quando, na verdade, simplesmente precisava de uma bota de couro. Porque ela é nossa. É uma reforma nossa. E a gente costuma ficar achando que é do outro. As primeiras vezes que a gente vem, pelo menos comigo, isso não é para todo mundo, porque toda vez que a gente usa esse termo, nós somos assim, nós fazemos isso, ou nós deixamos de fazer isso, a gente acaba incluindo pessoas que já não fazem. Pessoas que já estão distantes, já superaram o ser corrupto, malandro, fofoqueiro, moralista, interesseiro, preconceituoso. Então, muitos já saíram desses vícios, muitos já conseguiram. E eles podem estar ainda entre nós, o que não é difícil. Nós encontramos pessoas que têm um esforço muito grande, e o Espiritismo vem dizer que se reconhece, pelo menos um espírita, quando ele mostra o seu esforço em dominar os seus vícios, os seus limites, as suas deficiências. Essa é uma das provas por que nós passamos.
Então, quando ela fala isso aqui, e a gente depois, com calma, pode ir pensando nesse texto de maneira muito, muito cuidadosa, por quê? Porque ela está aqui inserida na primeira parte, nesse primeiro momento em que ele nos dá a dica de fazer a reforma íntima. Como é que ele faz? Ele deitava e ficava pensando onde é que ele errou, onde é que não deu certo, onde é que de novo falhou. Porque a gente faz, né? A gente faz promessas. No dia 31 de dezembro eu prometo que vou fazer dieta, eu prometo que vou ter mais paciência, eu prometo que vou ser melhor, vou disseminar algo de bom, eu vou entrar numa assistência social, eu vou fazer um serviço comunitário. A gente faz promessas grandes, às vezes demais, para cumprir. Porque o ideal é que façamos pequenas promessas. Então, eu hoje penso que eu não tive paciência com aquele membro da família. Então, eu posso pensar que sim, amanhã eu vou procurar ter mais paciência. Amanhã eu vou ouvi-lo mais. Aquele ente que, às vezes, a gente não consegue ter uma convivência de mais de 15 minutos, que já está explodindo, por que não parar para pensar por que explode? Se para explodir precisa do positivo com o negativo. Quem é que pode mudar isso? Quem pode alterar essa eletricidade? Porque às vezes depende de nós. Ou, na maioria das vezes, depende de nós. Mudar um pouquinho, mudar a fala, mudar o olhar, mudar o ouvido. As pessoas precisam ser ouvidas, todos nós gostamos de ser ouvidos, todos nós. Acontece que às vezes a gente quer que só nossa história seja ouvida. A gente precisa contar histórias. A história de quando eu caí, a história de que por que eu fiz tal coisa de tal maneira, porque antes aconteceu aquilo. A gente conta histórias, a gente vive contando histórias. Então, o outro também precisa contar a sua história. Então, antes que a gente responda, que possamos ouvir. Porque a gente tem respostas prontas. A pessoa já vem falar, a gente fala, já sei, comigo aconteceu a mesma coisa. Não ouvir. Ou ela vem falar e fala assim, não, isso vai passar. Olha só, isso vai passar. Fica tranquilo que isso vai passar. Eu não ouvi. De novo eu não ouvi. Aí ela não veio me perguntar se vai passar ou não. Ela queria ser ouvida. E a gente não ouve. Então, que uma das promessas seja ouvir mais. Seja prestar atenção. Porque ouvir, às vezes a gente ouve. Mas estar presente. Prestar atenção significa estar presente quando a outra pessoa nos procura para dizer, aconteceu isso. E aí você pensa, eu tenho um compromisso daqui a 15 minutos, mas eu posso, em 5 minutos, ouvir essa pessoa plenamente, atentamente. E prestar essa atenção. E dar essa atenção. Talvez falte só isso. E a pessoa se vai. Não precisava de conselho. Ela não queria conselho. Não precisava de acalento. Não precisava dizer, não, você está certo, fulano está errado. Não, ela não quer. Ela quer ser ouvida. Ela não quer ter razão. Ela quer ser ouvida. E isso é um exercício que podemos prometer a nós mesmos fazer. Então, quando Santo Agostinho fala dá essa receita, que é uma receita para nós espíritos, então ela é uma receita para esta encarnação, para a próxima, para a próxima, para a próxima e para a próxima, né? Porque a gente vai aos poucos, a gente não aprende tudo, como o Washington falou, a gente não consegue, muito menos numa vida, e em muitas existências nós precisamos desenvolver várias das nossas necessidades. Nós precisamos desenvolver o intelecto, nós precisamos desenvolver a emoção, nós precisamos desenvolver a moralidade. E aí as coisas podem então começar a nos dar a certeza de que conseguiremos chegar lá. Mas é preciso que tenhamos certo que nós precisamos de trabalho, de esforço, de que isso não se faz do dia para a noite. Então tem uma hora que ele vai nos dizer o seguinte, olha, isso aqui é quando você está olhando as dores, que é o que essa cantora fez. Ela olhou para as dores dela. E ela se pergunta se ela tem cura, se ela pode curar as dores dela. Então, nós
Sabemos que pode. Nós sabemos que podemos curar nossas dores, nossos preconceitos, nossas limitações, nossos erros, nossas falhas, nossos abusos, nossas corrupções. Não é o outro, não é o cara que está lá, não é aquele que está em Brasília, não é aquele que está no presídio de Manaus. É tudo que está dentro de nós, porque essa conexão é mundial. Nós somos parte de uma humanidade que se conecta. O nosso pensamento aqui se conecta com aqueles que estão lá em Manaus. E se nós dissermos o seguinte, que a gente está ouvindo por aí, há muita coisa, a gente ouve muito, morreram poucos, deveria ser mais, que é uma limpeza nesse país. Se nós nos conectamos com essa ideia, nós realmente veremos mais mortes, mais tragédias, mais chacinas. Agora, se nós nos conectamos com a ideia de que nós queremos uma coisa melhor para nós, para o planeta onde estamos morando agora, se nós queremos um planeta melhor para os nossos filhos e netos e para nós que voltaremos, nós precisamos mudar esse pensamento. Não, não queremos chacina. Não, não queremos que mais mortos sejam encontrados hoje à noite ou amanhã de manhã. Não, nós precisamos enviar a eles aquele pensamento que nós queríamos para nós se estivéssemos lá. Que por uma falha nossa, nós fomos parar num presídio. Por que não? Podemos, hoje ou amanhã, ficar cegos diante de uma irritação, de alguma coisa que nos tome de tanto ódio que nós temos, tanta raiva, e cometer um crime. E vamos para onde? Nós não teremos uma celinha especial porque nós fomos bonzinhos a vida inteira. Isso não existe. Nós teremos que ir para um lugar onde aqui, na humanidade de hoje, ainda precisa de presídio. E aí? E se não formos nós? E se for um ente muito querido, muito, muito, muito querido? Alguém que se desviou? Alguém que usou um dia uma coisa errada e foi para lá? Queremos a chacina? Nós não vamos querer, gente. Nós não vamos querer nem que se for o filho da vizinha que morou perto da gente 40 anos atrás. Nós não vamos querer isso. Não é porque essas pessoas são desconhecidas nossas que nós vamos desejar que eles morram da forma como morreram ou que morram de qualquer outra maneira. Somos espíritos e somos espíritas que sabemos que eles não morrem. Então, se eles não morrem pacificamente, nós vamos aguentar essa outra camada pertinho de nós. Nós vamos receber todo o reflexo dessa camada horrível de dor, de muita dor, que está acontecendo lá e em outros lugares do mundo, nas guerras, nas violências, no terrorismo. É desejarmos a paz no mundo de dentro de nós para fora de nós. Essa paz que desejamos no mundo, ela tem que estar aqui, começar por aqui. E aí Santo Agostinho diz o seguinte: se no final desse balanço que fizermos diariamente, nós conseguirmos ver que cometemos um ato proveitoso, que esse atozinho pequenininho, depois de tudo aquilo que a gente viu de ruim na gente, se a gente viu um ato pequenininho, ele foi proveitoso para o outro, a gente já pode ficar mais tranquilo, porque a gente já deu um passo. E esse passo vai ser visto com todo amor pelo nosso Criador. Ele vai dizer, se essa pessoa fez esse exame e puder dizer que a sua jornada foi boa, essa jornada de um dia, não é de 365, gente, é de um dia. Se ele puder dizer que foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Olha que maravilha. Não é? Dá um alívio, falar, então tá, eu tenho tudo isso que ela falou, eu sou tudo isso. Ok, mas eu estou vendo, eu estou atenta, eu estou procurando ver que eu não quero ser. Uma fofoca é uma coisa maravilhosa, né? Chega pra gente, a gente já passa logo adiante, nem quer, né? Mas a gente diz, olha, eu não sei não, mas eu vou te dizer, mas não acredito que fulano faça isso. E fala. Então, se a gente não quer, ela morre em nós. De preferência que ela nem chegue aos nossos ouvidos, mas tem hora que não dá. Né? O bom é dizer, se você vai contar algo de alguém que não tem utilidade para mim nem para o mundo, não fale. Mas a gente nem tem isso ainda tão dominado assim. A pessoa às vezes chega e falou. Ok, falou, que ela morra em mim. Eu não preciso passar adiante. Eu não preciso levantar uma suspeita.
nem sendo boazinha demais, porque a gente acaba sendo boazinha. Vou falar alguma coisa de fulano que me contaram, eu não acredito não. Mas você fala, e aí já planta dúvida na outra pessoa. Então, se puder morrer, eu não vou mais dizer que eu sou fofoqueira, porque eu deixei que aquilo morresse em mim. Então, desse vício, eu já consegui me livrar, por um dia. Então, que seja por esse dia, pelo dia seguinte, pelos outros dias, pelos outros anos, pelas outras existências em que nós passemos pela Terra. Então, por que isso? Porque nós conhecemos tudo isso já desde que nascemos e fomos criados. Deus plantou lá, ó, na nossa consciência. Eu adoro isso. Adoro, porque isso aqui dá uma responsabilidade sobre nós que é maravilhosa. Eu não preciso dizer que o que eu fiz foi porque o outro me ajudou a fazer, me impediu a fazer, ou me impeliu a fazer, ou me obrigou a fazer. Sou eu. Está tudo lá, na nossa consciência. Então somos nós. Conscientemente precisamos fazer esse balanço, conscientemente devemos trazer para nós a realidade que nós queremos mudança, nós precisamos fazer essa mudança. Então a reforma íntima quer dizer que a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. É o nosso livre-arbítrio. Nós podemos fazer aquilo que bem entendermos. Ele não nos impede. Ele é um pai tão amoroso que ele diz, vá, faça. E aí as consequências estão aqui, na lei de Deus escrita aqui, toda ela na nossa consciência. Então eu queria ampliar isso aqui e não estou sabendo. Acho ok. Então, para encerrar, é que a gente já conhece essa frase desse nosso grande homem que passou por aqui, né? Que está lá. Nós queremos a paz no mundo, que ela comece em nós. Nós queremos um mundo ético, que sejamos éticos. Queremos um mundo honesto, sejamos honestos. Queremos um mundo sem dores, sem fofocas, sem atritos, sem brigas, sem violência, sejamos tudo o oposto disso. Não queremos a violência nem para nossas casas, nem para nossas cidades, nem para o nosso país, nem para o nosso planeta. Então, que possamos pregar e empregar a paz que é conhecida por todos nós. Nós sabemos o que é paz. Nós conhecemos o que é paz. E nós gostamos de viver naquele momento que estamos em paz. Então, precisamos replicar isso. Precisamos ensinar as crianças a fazer esse questionamento todas as noites. Porque quando a criança sabe fazer, ela vai crescer um adulto já pronto para entender que a responsabilidade pelos seus atos é dela. Não é do pai, não é da mãe, não é do vizinho, não é da outra criancinha que tirou o brinquedo. É dela. E isso fará com que a gente tenha um mundo melhor. Uma criança educada hoje, dentro das leis de Deus que estão na nossa consciência, evitará todos os presídios que não são necessários, mas evitará eles no futuro. Isso não foi dito por mim, isso é dito pelos grandes mestres que passaram pelo nosso planeta, onde o nosso homem está, a nossa humanidade está, como o Washington trouxe para a gente. Uma boa noite, muita paz de todos nós, muita paz de mim para vocês, e carrego também a de vocês comigo. Boa noite.